Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Hoje só para reforçar uma questão que o estudante estava perguntando, né? Voltado à necessidade do cálculo da rotação, né? Essa fórmula, muito provavelmente é a fórmula mais comum aí para a fórmula mais praticada, né? Referente aí à parte de fabricação mecânica, a parte de usinagem, que é obviamente a fórmula para poder calcular a RPM, né? RPM para torno, furadeira, fresadora, enfim. E o estudante fez uma pergunta bem interessante. Ele, poxa, professor, eu acho que não é interessante esse tipo de cálculo porque, exemplo, a gente vai fazer um furo na parede e tal, e já é uma rotação fixa. Então, teoricamente, quanto mais maior a rotação, melhor a execução do processo, né? Só que o que acontece? A gente tem algumas situações, né? A primeira, né? E a principal, que é exatamente isso aqui, ó, velocidade de corte. O fabricante, quando ele cria a ferramenta, ele faz os testes, né? Referente à condição resistência, né? Nesse caso aí falando especificamente sobre vida útil da ferramenta. E uma outra característica muito importante, a questão geométrica referente ao corte, né? Que nesse caso aí vai culminar muito com a característica da rugosidade. Então, quando o fabricante ele indica a velocidade de corte e você calcula a RPM, você calcula a RPM exatamente para garantir aquela velocidade de corte que o fabricante está indicando. A gente já falou várias vezes aqui no canal, ou seja, essa velocidade de corte nada mais é do que o momento tangencial da peça em relação à ferramenta ou também o contrário, né? Se você estiver no processo de fresagem, um centro de usinagem, né? Onde você vai ter a ferramenta ali em contato com a peça, né? Então, quando você calcula a rotação, é exatamente para garantir que a velocidade tangencial do corte ele esteja de acordo com o que o fabricante ele testou, né? Aí você diz, poxa, mas por que, que a rotação altera? Porque a gente pode ter diferentes diâmetros ali no processo. Eu posso ter um diâmetro diferente, nesse caso aqui um exemplo para o torneamento. Aqui, por exemplo, essa peça aqui, fora os chanfros, ela possui 4 diâmetros, né, diferentes, né? Então, para cada diâmetro desse aqui, se eu for olhar frontalmente, eu vou ter um perímetro circular diferente, né, que culmina exatamente ali na relação diâmetro, né? E é perímetro mesmo, né? Ou seja, eu estou falando, se a gente fosse pegar esse círculo aqui e fosse planificar ele, né? Então, se você tem, exemplo, dois círculos no mesmo centro, né? Dois círculos no mesmo centro, e eles estão ali rotacionando, os dois vão ter a mesma rotação, né? Os dois vão ter a mesma rotação, só que o diâmetro menor ele vai ter um perímetro menor, ou seja, é um contato tangencial relativamente menor, tomando como base ali a condição da velocidade, né? E aí é onde mora o detalhe, ou seja, quanto menor o diâmetro, o que é que acontece? É a tendência de se ter uma maior rotação para garantir aquela velocidade de corte. E o contrário também é válido, né? Quanto maior o diâmetro, a tendência é de uma menor rotação, mas desde que respeitando a indicação da velocidade de corte ali do fabricante, tá bom? Próximo vídeo a gente vai trazer um cálculo para poder ilustrar melhor. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de fabricação, né? Como prometido, a gente vai trazer um cálculo aqui para a gente poder ilustrar bem essa característica aqui referente à velocidade de corte, né? Nesse caso aí, o cálculo da RPM. Então, só para recapitular, esse N, né, no que diz respeito à fórmula da RPM, esse N representa a RPM, ou seja, o que a gente está querendo descobrir. E aqui a gente vai ter a velocidade de corte, o qual a unidade em metros por minuto, né, de aplicação aqui para a fórmula, pi 3,14, o D, o diâmetro que vai ser usinado, e aqui 1000. Muita gente pergunta, por que uso 1000? Esse 1000 é uma relação de conversão, né, haja vista que as unidades são em milímetros, né? E a mesma coisa quando você vai fazer o cálculo para descobrir a velocidade de corte, né? Você faz também a conversão lá para ficar
de fato ali em milímetros, né? Então 1000 é referente a essa conversão. Então, beleza, vamos lá. O teste que eu vou fazer aqui, o cálculo, né, vai ser referente a 2 diâmetros, né? Exemplo, aqui tem a mesma peça. Então, vou pegar aqui esse diâmetro maior 39 e o diâmetro menor 9,5, né, para fazer o cálculo. Aqui tem a indicação da velocidade de corte da ferramenta, que aí no caso é 110 metros por minuto, né? Os fabricantes indicam, obviamente, a velocidade de corte e dependendo da situação, às vezes eles colocam uma faixa também e, consequentemente, é importante ficar atento com o tipo do material, que aí é uma característica que também é importantíssima referente à velocidade de corte. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui embaixo mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó, referente ao diâmetro menor, 9,5, vai ser essa primeira aqui, vou chamar aqui de N1. A gente vai ter a velocidade de corte, que vai ser 110 multiplicado por 1000, né? Então 110 multiplicado por 1000, dividido por π 3,14, 3,14 multiplicado por 110, ou o diâmetro, né? Vou usar o menor, o diâmetro 9,5, né? Então aí vai ser o primeiro cálculo, né? Vou deixar aqui, e eu vou fazer aqui em cima o 2, vou deixar de vermelho, vou colocar aqui N2. Esse N2, deixa eu colocar mais embaixo aqui para não correr o risco de ficar fora ali do enquadramento. Pronto, tá aqui, ó. Então N2 vai ser igual aos mesmos parâmetros, só vai mudar o diâmetro, né? A mesma velocidade de corte 110 multiplicado por 1000, dividido pelo produto, né, da multiplicação de 3,14, que é o π, multiplicado por, agora eu vou colocar o diâmetro maior 39, né? Aí muita gente também pergunta por que aparece o π na fórmula, né? Esse π ele aparece na fórmula porque é para planificar o elemento circular, né? Lembra que até no último vídeo eu tinha falado sobre isso, né? Perímetro e tal, então ele serve exatamente para isso, né? Se você fosse calcular o perímetro circular de um elemento, é só multiplicar o diâmetro por π, né? Multiplicar por 3,14. Então, ó, tá lá para as duas RPM, né? Então, vamos calcular a primeira. Eu vou colocar o resultado aqui embaixo. A gente vai ter 110 multiplicado por 1000, né? Nesse caso aí vai dar 110.000, dividido pelo produto de 3,14, multiplicado por 9,5. Então, 110.000 dividido por esse valor vai dar 3.687. 3.687 RPM, ou seja, essa daí seria a rotação para ser aplicada na máquina, né? Um valor próximo a ela, né? A indicação é sempre não ultrapassar, né, e utilizar o primeiro valor menor, e isso sendo uma máquina convencional, né? Se for uma máquina CNC, como a gente já comentou várias vezes, é importante utilizar a velocidade de corte constante, desde que seja processos longitudinais, né? E não ciclos ali transversais, o qual você vai ter a tendência da rotação máxima chegando no centro da peça, né? Então, se fosse uma usinagem convencional, 3.687, aí a rotação máxima, utilizaria ali a menor subsequentemente. Agora, claro, né, cuidado também com a diferença. Exemplo, você faz um cálculo de 3.687 e a menor rotação é 2.000 RPM, né? A gente está falando de mais de 1.500 RPM de diferença, né? Com certeza isso aí vai impactar no acabamento da peça, né? Então é importante também analisar se a estrutura, né, alocada para o processo, se ela é compatível para atingir as características ali definidas e também, obviamente, ficar atento ali com o tempo de vida útil das ferramentas. Bom, vou fazer o cálculo aqui do segundo. A mesma base, né? 110 multiplicado por 1000 vai dar 110.000. E aí você vai ter 110.000, 110.000 dividido pelo produto, né, de 3,14 multiplicado por 39. Nesse caso aí vai dar 898, né? Então essa rotação 2 aí para o diâmetro maior seria 898. Então veja a diferença, né? Que para o diâmetro de 9,5 a rotação indicada seria 3.687, para o diâmetro maior 898. Então veja aí a questão da diferença da rotação. Aí você pergunta, isso vai impactar aonde? Exemplo, vamos supor que para a rotação menor, de vez de eu colocar ali 3.687, eu colocasse 898. O que isso iria acarretar?
você teria um deslocamento de perímetro com base na rotação menor, consequentemente a velocidade de corte do processo seria menor do que 110, bem menor do que 110, você teria um esforço de corte muito grande, né? O acabamento não ficaria legal e você poderia quebrar a ferramenta e diminuir o tempo de vida útil dela, né? E o contrário também é válido, né? Só que aí é o inverso, né? Se você pegar uma rotação muito alta para um diâmetro maior, que não seja compatível, o que é que vai acontecer? Essa velocidade de corte ela vai ser muito maior do que a indicada, né? Então você tem uma chance muito grande aí de criar esta postiça, né? Queimar ali a extremidade da ferramenta e desgastar aí de forma bem rápida, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? Mais um vídeo referente à parte de cálculo técnico. E hoje a gente vai falar sobre velocidade angular, né? Velocidade angular que é dada em radianos, né? Radianos, tomando como base ali a frequência que vai ser utilizada. Nesse caso é muito comum, radianos por segundo. Bom, então vamos aqui para o exemplo, né? Aqui a gente tem uma polia. E para calcular a velocidade angular, você vai ter basicamente 2 vezes π multiplicado, né, pela rotação, né? Nesse caso aí a rotação rotação por segundo, né? A gente vai tomar como base a mesma característica do exemplo do último vídeo, né? E aí no caso a gente tem um sistema que possui 600 RPM. Né? E aí a gente precisa converter 600 RPM para RPS, rotação por segundo. Então, nesse caso, se são 600 giros em 1 minuto tem 60 segundos. Então, é só pegar 600 e dividir por 60, que a gente vai encontrar o valor em RPS. Nesse caso aqui vai dar 10 RPS. Então, a gente vai ter 2 multiplicado por π, né? A gente está considerando aí 3,14 como π. Vai dar aí 6,28 multiplicado por 10 vai dar 62,8 radianos por segundo, né? Então, como a gente está falando de velocidade angular, né, a gente está falando sobre um deslocamento específico, né, desse ciclo, e nesse caso aqui daria 62,8 radianos por segundo, né? Falando um pouco sobre característica, né, a lei do radiano, né, eu deixei aqui uma definição mais redondinha possível. Um radiano é definido como um ângulo subtendido no centro de um círculo por um arco cujo comprimento é igual ao raio do círculo, né? Então, basicamente, a gente está falando que em 1 segundo, né, esse elemento angular ele vai ter um deslocamento de 62,8, né, vezes ali por segundo. Então, a gente tem como base essa referência, né? Então, logo, né, um radiano é o ângulo formado quando o comprimento do arco é igual ao raio do círculo, né? Então isso é muito comum, né, para parametrização de sistemas, né, quando você precisa fazer ali equilíbrio, né, das rotações, né? Então é muito comum você ter esse tipo de análise, né, angular, né, referente ao sistema. Haja visto que muitos sistemas você vai ter vários diâmetros associados, né, em contato, né, de transformação mecânica, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias.